Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das novas crónicas da Idade Mídia, segunda temporada. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Uma tragédia que se transformou rapidamente num conteúdo televisivo, com horas incontáveis de emissão entre Gondomar e Liverpool. As manchetes dos jornais ingleses podem resumir-se a uma palavra: devastador, como escrevem, ou como escreveram. O Parlamento e o Primeiro-Ministro do Reino Unido expressaram pesar pelo desaparecimento do jogador. A Assembleia da República seguiu o exemplo. A cobertura televisiva deu para quase tudo, até para a contabilidade das presenças, com condenação generalizada pela ausência de Cristiano Ronaldo. Este espetáculo a que assistimos é o fim do jornalismo tal como a gente o conhecia? Eu acho que não, porque isto não é inédito, não é? A tentação de fazer emissões sem limite, ligadas a eventos, neste caso uma tragédia, mas nem sequer são de agora. Portanto, o que eu acho é que a situação vai piorar, porque já se perdeu a noção do tempo de televisão, não é? Quer dizer, havia, eu não gosto de dizer no nosso tempo, mas no tempo em que trabalhávamos, em que estávamos envolvidos, havia uma noção de tempo, portanto, que se respeitava minimamente. É evidente que se deixava muitas vezes correr em situações, também, não digo deste género, mas em situações que eventualmente se poderiam justificar. Agora, o que nós estamos a assistir é um fenómeno, de facto, de emissões sem tempo. Portanto, pode durar um dia, pode durar dois, pode durar não sei quantas horas seguidas, porque é assim, e pelos vistos as pessoas vão aderindo. Não sei não sei exatamente que tipo de audiências se verificaram nos canais de notícias, mas adivinho que tenha sido mais altas do que o costume, não é? Vamos lá ver, o critério editorial, o critério jornalístico, neste momento, basicamente não existe. Portanto, nós estamos em direto e agora é o que vier. É o que for. Não há grande mais a acrescentar em relação ao tipo de abordagem e à cobertura destes eventos, porque já aconteceu. Sim, enfim, no passado. Não é novidade nenhuma. Quer em relação a personagens, como é o caso do Diogo Jota, que era um jogador de futebol, mas também já aconteceu em relação a políticos. Aconteceu relativamente com o Papa, enfim. Vamos comparar aqui coisas que talvez não sejam comparáveis, mas também aconteceu com a morte do Papa, que ocupou horas e horas, dias inteiros de emissão. E também já tinha ocorrido noutras circunstâncias. O que há aqui de diferente? É o volume. O que nós temos neste momento é que temos 5 canais a dar exatamente a mesma coisa. Em direto a dar, ou seja, o que nós tivemos foi 5 canais a dar exatamente a mesma coisa durante as 10 da manhã até praticamente ao funeral, e sem dar mais nada, não é? Sendo que houve uma particularidade neste evento, que foi dele ter ocorrido no dia em que começava o julgamento mais importante da política portuguesa e da sociedade portuguesa das últimas décadas. Foi atirado para o segundo plano. E que começa, a manhã informativa, começa com essa notícia, com a chegada, inclusive penso que ainda se vê a chegada do Sócrates ao tribunal, e que de repente corta. Nós nunca sabemos, deixámos de saber o que é que estava a passar no tribunal. E aí parece-me que houve más opções editoriais, porque era possível estar a fazer a cobertura do funeral e condenar a dar a informação do que é que estava a passar no tribunal. Enfim, não é um julgamento qualquer, é realmente o grande julgamento. Isso não aconteceu, nem sequer em rodapés, penso que daquilo que eu fui vendo, nem sequer em rodapé aparecia dizer que estava a acontecer, estava a decorrer o julgamento. Isso parece-me, tanto que foi particularmente excessivo. Outra coisa já diferente é a ausência do Ronaldo, que podemos abordar à frente, se vocês quiserem.
Eduardo, Eu concordo genericamente. são Eu diria justas só... estas críticas à ausência do Ronaldo? Sim, não, quer dizer, eu acho que eu critico no sentido em que a responsabilidade dele como capitão implicava necessariamente a presença. E as explicações que foram dadas, do meu ponto de vista, não são satisfatórias, enfim, questões traumáticas e tal. Acho que o lugar dele era ali e, portanto, eu também aplico aquele provérbio português, por bem fazer, mal haver. Ele se calhar não veio porque acreditava que ele iria perturbar. Mesmo assim, acho que fez mal. Deveria ter vindo. Relativamente à emocionalidade que se gerou à volta do acidente, ele lembrou-me da Lady Diana, porque de repente é para além de tudo mais uma morte de uma pessoa jovem totalmente inesperada e portanto há ali um impacto emocional enorme, e realmente quem controla as emissões de televisão vai atrás dessas emoções, às vezes para nada, e como diz o Luís Marques muito bem, falharam-se coisas essenciais que estavam a acontecer e que interessavam ao nosso coletivo, não é? Agora, a repercussão da morte do Diogo Jota e do irmão foi planetária, não é? Não, foi um evento que teve reações impressionantes, não é? Sei lá, o Oasis que voltou agora, portanto, terá agora o primeiro concerto 20 anos depois, acho, não é? Sim, acho que é 20 anos depois, não sou. Sim, agora todas as pessoas que tocam têm 50 anos de carreira. Não, mas deram, portanto, a primeira coisa que fizeram foi uma homenagem e acho que houve outro concerto antes que também deram. Realmente houve aqui, portanto, um movimento de solidariedade, portanto, que é digno de registro e, aliás, mesmo a própria cobertura e o comportamento de quem esteve no funeral, nomeadamente a equipa do Liverpool, foi de uma grande dignidade. Uma grande dignidade. Isso é preciso reconhecer. Sem dúvida. Aliás, eu comparo isto, agora o Eduardo estava a falar no funeral da Lady Di, e eu, quando ela morreu, passado uns meses, por coincidência, eu fui a um jogo do final da Taça de Inglaterra, portanto, no Wembley. Foi a abertura do Wembley, portanto, um jogo entre o Chelsea, portanto, e o Manchester United, na altura em que o Mourinho era treinador do Chelsea e ganhou essa final. E o momento culminante, mais impressionante desse jogo, foi antes do jogo, quando se fez a homenagem à Lady Di, e se fez silêncio, e foi um silêncio impressionante. Portanto, ou seja, há estes movimentos de solidariedade e de comoção coletivas, portanto, que são de registar, e aconteceu neste caso. Em relação ao Ronaldo, não sabemos o que é que aconteceu, o que é mau. Ele devia explicar-se, devia dar uma palavra, não deu, pelo menos até agora. Teoricamente ele devia lá estar, como é óbvio, se não esteve, devia explicar as razões para que não esteve, sendo que há aqui uma particularidade interessante, ou que não tem interesse nenhum, se calhar não tem piada nenhuma, que é penso que no dia em que foi o funeral, no Facebook há um grupo que é o grupo de fãs do Ronaldo, que tem informação muito próxima do Ronaldo, enfim, penso que ele alimentará um pouco esse grupo, e que dava a indicação de que, primeiro uma informação que eu não sabia, não sei se já vi nos jornais, de que o Ronaldo falou com a viúva do Diogo Jota, e se comprometeu a pagar a educação dos filhos até à idade adulta. Não sei se já viu nos jornais, mas vem nesse site. Ele faz muitos gestos desses e essa é uma informação insider, ou seja, alguém sim. lhe deu, portanto, provavelmente foi de alguém da família. Mas depois dizia outra coisa, portanto, que é interessante, dizia, portanto, que ele ia interromper as férias, tinha requisitado um avião para vir a Lisboa, portanto, ao funeral. A verdade é que isso não aconteceu e interessa saber porque é que não aconteceu. Eu penso que, quer dizer, há aqui uma questão que eu penso que é absolutamente óbvia. O Ronaldo é capitão da Seleção Nacional, portanto tinha que estar presente no funeral, ponto final, parágrafo. Alegando que o foco ia ser nele, etc., também acho que não colhe muito porquê. Nós assistimos, para já, o evento, o triste evento, foi muito bem organizado
entraram ali futebolistas do mais alto nível, ninguém importunou ninguém, até porque eles estavam num sítio completamente reservado. Portanto, entraram, nós vimos isso na televisão, não vimos o público ali no meio, nem as pessoas a serem no meio. Portanto, uma organização. Portanto, o Ronaldo poderia ter vindo tranquilamente ali no meio, sem causar nenhum problema. Portanto, eu acho que houve ali um problema, não sei, de egos, talvez, pensar, enfim, não interessa. Foi uma má decisão, isso eu penso que estamos todos de acordo em relação a isso. Em relação às notícias que começaram a aparecer, que ele se tinha oferecido para pagar os estudos dos filhos, etc, etc, vamos lá ver também uma coisa. Isto foi um evento tristíssimo, a família deve estar completamente devastada, mas felizmente penso que não haverá nenhuma necessidade financeira imediata para alguém se oferecer a pagar. Até porque o Liverpool vai pagar até ao final do contrato. Até porque o Liverpool já disse que ia pagar o contrato do Diogo Jota até ao final. Incluindo os prémios. Incluindo os prémios e, naturalmente, até poderão oferecer, não sei, alguma ajuda também a outro nível. Portanto, eu acho que tentar esconder um bocadinho a má decisão do Ronaldo, ofereceu-se para pagar isto, ofereceu-se para pagar aquilo, penso que sinceramente não colhe. Acontece a todos, foi uma má decisão. Eu ia só assinalar uma coisa, quer dizer, digamos, seria um grande tema para o grupo CM, não é? Mas não foi. Não foi. O grupo do Correio da Manhã não se envolveu na pesquisa informativa. Mas não tem piada nenhuma. Mas é o que é, não é? Claro. Sim. Nós já iremos e é uma questão jornalística, não é? Sim, nós já iremos ao Sócrates, ao julgamento do Sr. Engenheiro José Sócrates, mas temos que voltar à questão da RTP, não é? A ERC agora manda o Conselho de Administração da RTP ouvir o Conselho de Redação. O que cria aqui um embrulho que pode ser muito complicado, partindo do princípio de que o parecer da ERC, que é vinculativo, qual será se o parecer do Conselho de Redação for negativo? Mas relativamente à destituição o parecer do Conselho de Redação não é vinculativo. Não é, mas... Mas é obrigatório. É obrigatório, mas não é vinculativo. Portanto, mas o da ERC é, Luís. Eu sei que é. Mas se a ERC pode entender... Fundamentar-se. Mas se a ERC se vai fundamentar, se a ERC se for fundamentar no parecer do Conselho de Redação, revela o que é que esta ERC é. Esta ou outra qualquer, mas quer dizer, o que é que esta ERC é. Porque é evidente que o Conselho de Administração cometeu um erro completamente infantil, porque, quer dizer, está na cara, completamente desnecessário, portanto, estava na cara que tinha que ouvir o Conselho de Redação, o Conselho de Redação podia achar que estava tudo horrível, disse, ok, obrigado, nós já vos ouvimos, achámos isto muito giro, mas a decisão é nossa, ponto final, parágrafo, e estava o assunto resolvido, não é? Aliás, no passado aconteceu várias vezes tantas decisões que foram tomadas com votos contra do Conselho de Redação. Só podiam tomar uma decisão definitiva se fosse disciplinar, não é? Sim. Portanto, acontece que estas falhas são, enfim, não vale a pena classificá-las, mas o que agora vai acontecer é um imbróglio de facto, porque se a ERC achar que é aquele parecer do Conselho de Redação que os vai fazer chumbar a nomeação de um diretor de informação, revela de facto o que é que esta ERC lá anda a fazer. Mas depois há outra situação. Vamos imaginar que a ERC chumba o Vítor Gonçalves. E o que é que vai acontecer a seguir? Vão chamar outra vez o António José Teixeira? Antes disso tem que validar a demissão. Antes disso tem que validar a exoneração do... Então vamos atrás. Não valida. O António José Teixeira tem alguma condição para continuar a ser diretor de informação daquela casa? Tem? Não tem, claro que não tem. Luís Marques. Bom, tudo isto foi um bocado precipitado e também não se percebe muito bem porque é que foi assim tão feito, gerido desta maneira, mas sim, já falámos disso a semana passada e não vale a pena estar a repisar esse ponto. Agora, vários factos, coisas que são factos, elementos que são factuais. Primeiro, a lei de imprensa, no artigo 23, diz que, efetivamente, o Conselho de Redação deve dar voto favorável ao diretor adjunto e aos subdiretores. Mas não diz quando, em que momento do processo.
ou seja, não diz se é antes ou depois da nomeação, nomeadamente não diz se é antes ou depois do envio para a ERC, no caso da RTP. Isso não é claro na lei. E, tanto quanto sei, isso não tem sido tradição nas últimas substituições da direção, portanto, ouvir o Conselho de Redação, isso não aconteceu, parece que nas últimas nomeações, porque houve-se depois, portanto, não tem sido problemático, não tem sido questão isto, portanto, ou seja, foi desta vez, e o Conselho de Administração devia ter sido mais cuidadoso relativamente à gestão deste processo, que obviamente lhe pode correr mal, no caso da ERC, tomar uma decisão insólita e absurda, de agora, portanto, voltar por qualquer motivo, ou negar a exoneração do António José Teixeira, ou negar a nomeação do Vítor Gonçalves. Seria algo absolutamente impensável. O que talvez tanto obrigasse à audição do próprio Conselho Geral Independente. Não é assim, Eduardo? O que é que tu achas? Sim, eu acho que, quer dizer, no Parlamento, não é? Há um órgão supremo... que é o principal órgão da RTP, aliás. Antigamente, no tempo em que havia rusgas da PSP, dizia-se tudo para o Torel, não é? Vai tudo para o Torel. E eu acho que devia de ir tudo para o Parlamento e perguntar a essas pessoas que estão no CGI, que estão no CA, que estão em todo lado, o que é que sabem efetivamente daquilo que se passa dentro da RTP, quais são os problemas que levam a esta situação. Eu percebo perfeitamente que seja necessário renovar e tal, mas é preciso ter... Não é admissível, primeiro, esta, digamos, a composição do CGI, a ignorância que eles manifestamente têm sobre a realidade da televisão e também esta, digamos, falta de bom senso de um Conselho de Administração, ainda por cima. Não houve o CR, o Conselho de Redação, e pode ser multado por isso, não é? Portanto, quer dizer, há aqui uma falta de informação jurídica e de substância relativamente às coisas que eu acho absolutamente extraordinária. E é lamentável, porque são pessoas que andam há muitos anos nisto, e isto só prejudica a RTP, quer dizer, a RTP está sempre, todos os dias, à volta de... E, no entanto, tem coisas boas, continua a ter excelentes momentos, mas isto, eu imagino a redação, como é que está e como é que está desorientada, as pessoas é complicado, e não, eu acho que o Parlamento, já que quer ouvir pessoas, ouça também o CGI, vão lá. Bom, vamos ver como é que se desenvolve. Mas sobre o CGI, eu gostava de dizer aqui mais uma coisa, que é o seguinte: depois da nossa intervenção do nosso programa da semana passada, eu recebi vários telefonemas por causa exatamente do CGI, a questionar porque é que nós questionamos a independência do CGI, se o CGI é ou não importante, ou se um órgão como o CGI seria ou não importante para garantir a independência da RTP, e eu vejo-me aqui na obrigação de, muito rapidamente, dizer porque acaso, portanto, que não adianta nada. É porque a independência da RTP já estava garantida. Claro. Estava garantida por duas vias. Primeiro, pela lei da independência dos diretores de informação e de programas, portanto, são independentes, só respondem perante a ERC, na realidade, nem sequer respondem perante o Conselho de Administração, como sabemos. Depois, pelo próprio Estatuto da Administração, que desde 2002, ou seja, desde a reforma há 20 anos, a administração da RTP é inamovível. Portanto, tem o mesmo estatuto do governador do Banco de Portugal, da IERS e dos outros reguladores, e isso é que dá independência ao órgão. Não é o facto de se colocar tanto na cara de alguém ou numa fotografia de alguém o título de é independente que o torna independente, não é? No caso concreto era independente porque a lei assim o garantia. Depois, criou-se um Conselho Geral Independente, supostamente independente, mas a verdade é que, se formos ver, 2 dos membros do Conselho Geral Independente são nomeados pelo Governo, 2 dos membros os outros 2 são membros nomeados pelo Conselho de Opinião, e os outros 2 são computados pelos outros 4. Onde é que está a independência? Pois. Exato. Não, e já agora eu quero recordar a história do CGI. Da criação, porque é que o CGI foi criado. O CGI foi criado exatamente pelo Estatuto de Inabilidade e Imobilidade do Conselho de Administração. O ministro Maduro queria correr com o Conselho de Administração daquela época, cujo presidente era o Dr. Alberto da Ponte. Já fosse. Ora bem, não conseguia, exatamente pelo estatuto que o Conselho tinha. Sim. Portanto, o que é que acontece? Inventa-se um órgão
que é nomeado, não é? Portanto, que é criado, e que depois só tem o primeiro objetivo, que era correr com aquele Conselho de Administração. Então, como é que se correu com aquele Conselho de Administração? Pedindo um projeto estratégico. Um projeto estratégico. O projeto estratégico foi apresentado, obviamente, naturalmente, nem o leram, foi logo chumbado. E então, criou-se outro Conselho de Administração, portanto, foi que ele foi substituído, e veio outro Conselho de Administração, que bem se recordam, apresentou outro plano estratégico, que era uma folha de meia dúzia de generalidades, mas que foi amplamente aprovado, como era óbvio e como era claro. Portanto, o problema é assim, um órgão que nasce assim, um órgão que nasce com este objetivo claro, como é que alguém pode achar que é um órgão independente? O Estatuto de Independência ficou ferido de morte nesse exato momento. E depois disso, as demonstrações de falta de independência desse órgão, nem vale a pena estar a falar delas. Não? As nomeações que foram feitas, como é que foram feitas, foram rejeitadas. Os concursos, quer dizer, estamos todos a brincar, nitidamente, não é? Muito bem, situemos agora na Justiça e comecemos com o julgamento do engenheiro Sócrates, que do ponto de vista mediático teve aquele problema há dias complicados, não é? Porque ele tinha montado ali um folclore para o início dos trabalhos e depois foi traído pela tragédia que vitimou o Jota, o Diogo Jota. Esta semana aconselho a mesma, porque foi traído pelo julgamento da grávida da Mortosa, justamente. Pronto, mas depois de vários episódios e de várias peripécias, designadamente ter protagonizado logo um conflito com a juíza Susana Seca, que o repreendeu por ele ter abandonado logo no início do julgamento a sala, sem pedir autorização. Bom, há um conjunto de episódios do advogado dele, o seu doutor Delille, ter pedido para serem transmitidas em direto as sessões do julgamento na televisão e interrogado porque é que fez o pedido, disse que é para vocês não falarem sozinhos, vocês, os média, os repórteres que lá estavam, em representação dos diversos meios de comunicação. Sócrates falou esta terça-feira e hoje voltou a falar e parece que hoje já está mais moderado do que estava. Mas a estratégia parece ser clara, não é? Que é conseguir a anulação do julgamento porque os termos da acusação se alteraram. É assim desta maneira que Sócrates vai conseguir levar a água ao seu moinho? Não sei se vai conseguir. Agora, que é por aí que ele vai, ou seja, o que ele quer evitar é A, ser julgado, o que eu percebo. B, o que ele quer é armar o maior estardalhaço e transformar aquilo num caso político, seguindo, aliás, as recomendações lá do presidente brasileiro. E, portanto, isto faz parte de uma forma de atuar em função das acusações. Eu também, há aqui um ponto que eu às vezes, eu não sei, quer dizer, às vezes ouço o Sócrates e digo-se, só faltava o homem ter razão. E aquilo realmente não ter substância ali à acusação. Porque há ali momentos em que eu próprio fico com dúvidas. E enfim, estava ali no jornalismo ativo. És um bom cliente, portanto. Não, eu às vezes fico arrepiado só de pensar. Não. Aliás, se houvesse um canal que transmitisse aquilo lá, estava lá coladinho. Mas a verdade é que eu digo assim, bom, e se o homem tem razão? E se isto tudo não se consegue provar? E se não há prova? O processo é gigante. Bom, para além dos recursos que nunca mais vão acabar. Portanto, e ele bate-se ali realmente com muita ferocidade. É preciso ter a consciência de que realmente cabe ao Ministério Público apresentar a prova. Não é acusar, é provar. E é isso que vai estar em causa. E eu acho que, a certa altura, se calhar tinha sido mais fácil, como Al Capone, ir atrás do delito fiscal
porque o homem é riquíssimo, tem dinheiro para tudo, de algum lado lhe vem, não Mas sei ele também é acusado disso, não é? Pois está bem, mas um dos se calhar crimes é que ele aquilo, tem, né? se calhar é aquilo que está Vamos ali ver. mais em evidência, não Vamos sei. ver, vamos ver. Não sei. Agora telefonar lá para o outro e dizer ao meu caro amigo e tal, está bom, essas são fórmulas de politesse que Sim. muita gente usa, não é? Fórmula Eu também, de politesse. Não é há bem uns tipos assim, que me isso não é bem telefonam, assim. Tá bem. Luís, Isso não, está bem, isso não tá envolve bem. 30 milhões de euros, pois não. Não, está bem, desculpa mas lá. quer dizer, não estou a dizer, eu estou a dizer é que é preciso provar substancialmente Tá as bem, coisas. mas Portanto, e ele está ali aos gritos e a espadeirar como está a fazer o número dele, A não é? corrupção, por natureza, a corrupção é dos É crimes evidente. mais difíceis de Pois provar. é evidente, mas isso eu sei, Porque há não, uma tenho essa uma noção. percentagem muito... Olha, é exatamente como os crimes de pedofilia. Um dos crimes Sim. portanto, mais difíceis portanto, o condenado aceitar a condenação são os crimes de pedofilia e de corrupção. Sim. Ninguém aceita porque é difícil de provar. Não há sacos de dinheiro a passar. É evidente, Olha aqui mas olha eu não aqui estou a dizer saco o de dinheiro. contrário, eu Isso não estou a dizer- acontece, eu não é? estou a Portanto, afirmar isso muitos também. deles é por convicção, é por indução. Por isso Vamos ver, não é que o Eu espero trabalho do eu espero Ministério que o tribunal- Público é fazer a prova e ele, Vamos vai esperar. espadeirar até ao limite Não, e, mas isso e vai. está na Ele dele. transformou, não é? ele transformou o espetáculo naquilo tanto que está a fazer há muito tempo, não é? Que é quer dizer, é um espetáculo. Está a fazer isto num espetáculo. Está a fazer deste julgamento um espetáculo mediático. Aliás, é uma coisa extraordinária, que é que ele faz um espetáculo dentro da sala de audiências e ele faz um espetáculo cá fora. Não é? São dois espetáculos Ontem pelo mesmo faz preço. dois, não é? Ontem, aliás, disse ontem, penso que foi no de ontem, terça-feira, disse não ficou pedra sobre pedra da acusação sobre tantas relações da PT. Não ficou pedra sobre pedra. Como é que ele sabe? Como é que ele sabe qual é a convicção dos juízes? O que é que os juízes vão decidir ou vão concluir daquilo que foi dito? Não sabe. Mas isto passa. Portanto, ele está aqui uma estratégia comunicacional básica. Portanto, em síntese, ele neste momento tem sobretudo uma estratégia comunicacional para tentar ganhar na opinião pública aquilo que, portanto, pode perder na sala de audiências e noutras plataformas, quer dizer, noutros territórios, nomeadamente agora na Europa, no Supremo Tribunal da Europa, enfim, nesses dois recursos que ele já fez por outras instâncias. Mas não sei se isso lhe vai correr bem. Vamos lá ver, esperemos. Mas já uma coisa é certa. Ao contrário daquilo que ele estava à espera, ele está lá sentado. Está lá, pois. Está lá sentadinho, ponto final. Isso é uma vitória da justiça. Há Aliás, 3 dias aconteceu está lá ontem, sentadinho, em 3 sessões. aconteceu ontem, na terça-feira, algo que é muito relevante, independentemente daquilo que a gente possa dizer, que a justiça está em crise e não sei o quê, os fundamentos da democracia estão em causa, tudo isso. A gente pode dizer isso tudo. Mas aconteceu ontem algo que vale a pena a gente refletir. Porque às 10 da manhã nós tínhamos o Sócrates a atacar a justiça, a atacar a juíza, a dizer que não sei o quê, que tinha razão, e que isto é tudo uma cabala, e que o mundo se uniu todo para o tramar. Portanto, os políticos, os partidos, os juízes, os procuradores e, sobretudo, os jornalistas. Juntaram-se todos, não se sabe bem aonde, para tramar o Sócrates. E ao meio-dia, quando se soube enfim, já não sei se é feliz se não, a decisão do julgamento da grávida da Mortosa à saída, o que é que nós vimos? Os familiares a dizer que matavam o homem. Exatamente. Que a juíza tinha sido comprada, era corrupta, que era não sei quantos, já o tinha deixado ir para casa no Natal. e que iam matar o homem. Sim, aliás, há uma que diz assim, ele vai ter o mesmo fim do meu irmão. Foi tanto a irmã da minha irmã. Isto é o que nós temos neste país. Nós temos exatamente num julgamento, enfim, este tipo de julgamento é o que é, um ataque à justiça, e temos alguém que tem outro tipo de responsabilidade a fazer o mesmo tipo de ataque. Portanto, alguma coisa está bem na justiça, não está só tudo mal, não é? Exato, certamente. Mas também há muita gente, desculpa Luís, mas também há muitas entidades que se põem a jeito. Não é? O Sr. Procurador-Geral pôs-se a jeito para lhe dar uma balda, chamemos-lhe assim, extraordinária. Ele já explicou, mas explicou mal. Foi infeliz. Quer da primeira, quer da segunda vez, explicou mal. Não é? E, portanto, a primeira declaração, diz o Sócrates, é irresponsável, e a segunda é desonesta, no caso do Sr. Procurador, e para quem seguiu isso, tem toda a razão. Desculpa, Luís Marinho. Não, eu só gostava de me focar num aspecto que é o festival que o Sócrates faz fora do julgamento, tanto com os jornalistas. Eu soube, porque uma das jornalistas, uma das repórteres me contou isto, que há muita coisa que não se ouve, não é? E que acontece isto.
Portanto, os jornalistas estão a falar com o Sócrates como se estivessem a falar com o tipo mais... A Tânia Laranjo, por exemplo, trata-o de mentiroso para cima. O senhor é um mentiroso, o senhor está a mentir, e ele fica ali fixado no seu discurso e olha para ela e não lhe liga nenhuma e nem sequer não responde praticamente a pergunta nenhuma, como vocês viram. Portanto, ele chega ali e faz um discurso. Eu pergunto uma coisa. Os jornalistas não podemos mobilizar. Os jornalistas vão, até quando é que vão andar com a aguentar este tipo de discurso, que é uma coisa que só o favorece a ele, basicamente, só o favorece, porque ele não responde a perguntas. Portanto, na prática, são pés de microfone. Chega ali e diga lá o que é que quer dizer. Não é? É verdade que tentam. Não estou a dizer que os jornalistas estão ali de uma forma passiva. Não estão. Mas o Sócrates, quer dizer, já são muitos anos, não é? Mas, Luís, desculpa lá. Mas se nós tivéssemos... Quer dizer, isto agora eu vendo na posição de um proprietário de uma televisão... Eu prefiro este sistema do que aquele americano em que os jornalistas estão a uma determinada distância, ele passa e responde se quiser. Não, eu não estou... Este sistema rende do ponto de vista... Não, mas eu não estou a falar disso. Nos Estados Unidos também não tens só situações dessas. Não, é raro estar tudo à molhada em cima, é raro. Não, tens muitos casos. Em casos de tribunais tens muitos. Nos tribunais tens casos. Há outros que não, mas outros mais todos. Em tribunais tens. Quando são políticos e tal, em tribunais muitas vezes tens ali o pessoal todo em cima. Eu pergunto é se os jornalistas não deviam conversar uns com os outros e eventualmente acabar um bocadinho com esta situação, porque isto vai repetir-se. Também cansa ao fim de um tempo. Pois, sim, mas o que nós temos todos os dias é isto. O julgamento das FP25, a certa altura, estava em vésperas da sentença e ninguém ia lá há 20 dias. Pois. Mas vocês sabem que está a decorrer o julgamento do BES, não sabem? Sim. O julgamento? Do BES. Do BES? Está a decorrer. Alguém fala nisso? Ninguém fala nisso. Os julgamentos mais importantes, a seguir é este. O julgamento do BES é o mais importante dos últimos 10 anos, não é? Sim, mas ninguém fala. Eu espero que aconteça o mesmo com isto. E é de notar que os outros arguidos passam todos definidos. Não, é que ainda por cima parece que isto é o julgamento do Zé Sócrates. Mas não é. Mas não é. São 20 arguidos. Não é mais, não há muitos mais. Agora, estou de acordo aqui com o aspecto que isto era outra reflexão e outra conversa, que é a transformação destes acontecimentos em shows mediáticos também por responsabilidade da própria comunicação social. Claro. É evidente que aí, mas isso implicava uma reflexão, um conjunto de regras que eu não estou em querer, portanto que... E uma atuação articulada entre todos. Com certeza que as televisões queiram. Sim, porque isto rende. Eu não posso combinar que não vou lá exemplo, e depois neste vais julgamento, lá tu, eu, por exemplo, agora que falámos no exemplo americano, eu sou adepto de adotar medidas como os americanos. Há baias, onde os jornalistas estão, onde eles estão, e acabou. Portanto, não há ali esta confusão. Porque, de facto, o que acontece é que está-se a ouvir o Zé Sócrates, que está a falar de uma outra coisa qualquer, e houve perguntas, porque não tem nada a ver com aquilo que ele está a dizer, e umas sobrepostas a outras não o deixam acabar. Realmente isso também não fica bem, não é bom para o jornalismo isso. Mas ainda no domínio da justiça, nesta ação que os anjos interpuseram contra Joana Marques, um deputado da Iniciativa Liberal levou ao Parlamento, até citou a Natália Correia no Parlamento na semana passada, o deputado Mário Amorim Lopes levou o caso ao Parlamento por causa da liberdade de expressão. Houve aqui algum tipo de tentativa de pressão sobre os tribunais? Ou é uma iniciativa legítima? Será certamente, mas ou é uma iniciativa que faz sentido o Parlamento comentar? Porque é que não comenta também a grávida da Mortosa? A iniciativa não tem mais nada que fazer. Não é tanta coisa que tem para resolver, nomeadamente a liderança, não é só ter uma candidata. Mas não há mais candidatos para disputarem a liderança na Iniciativa Liberal. Tem que estar agora a pensar no julgamento da Joana Marques. Deviam ter juízo, mas... Eu acho também, julgamento também é outro caso, não é? Enfim, mas está já falámos disso, tranquilamente. O Tribunal há de decidir, não é? O Parlamento também se podia pronunciar sobre o julgamento do Sócrates e também sobre o julgamento do... Não, já neste caso, né? Já agora. Claro. E sobre o julgamento
da grávida da Moctosa. A iniciativa liberal vai para um lindo caminho. Vai. Enfim, bom, nós temos aqui... Tem uma líder que trabalhou para a Sonangol 13 anos ou 15 anos, não é? É o que dizem os jornais disso. Dizem os jornais, sim. Não, mas sim. é verdade. E diz ela. E é verdade. É verdade. Então. Mas também isto não é nenhum crime. Não, está bem. Mas é um Isso bocadinho não é nenhum estranho. crime, não é? Angola é sempre muito mal falada, desculpa lá. Angola é sempre muito mal falada e depois vem logo dizer... É um exemplo das práticas liberais, para a gestão de empresas. Bom, parece que ela estava só na área da atribuição de bolsas. nós tínhamos aqui um outro tema que suscitou grande polémica, que foi aquela lista que o Sr. Dr. Ventura levou ao Parlamento, a lista com nomes de crianças, nomes estrangeiros de crianças de escolas de Lisboa, e já houve uma reação dos pais e tal, em relação a essa questão. Portanto, Ventura está a aproveitar para cavalgar muito rapidamente, para cavalgar aquilo que é esta iniciativa da Lei da Nacionalidade e da Lei da Imigração, que está a negociar com o PSD. Quer dizer, isso faz parte da estratégia do Chega, não é? Portanto, não me... Este tipo de... Vamos lá ver uma coisa. Este tipo de ações só tem grande impacto porque a comunicação social agarra nisto com unhas e dentes e faz disto um caso de lesa-majestade. Enfim. Aliás, há grandes críticas ao Presidente da Assembleia da República por não ter criticado o Chega, por eles terem usado nomes de crianças estrangeiras ou com nomes estrangeiros, etc. Sinceramente, eu acho que isto é um assunto que não merece este estardalhaço todo, porque é dar... Mas funciona, Luís, pelos vistos, não é? Não, funciona porque vai tudo atrás. O que o Chega quer, o que o Ventura quer é que as pessoas vão mesmo atrás. Portanto, ele não faz isto por acaso. Ele sabe que, falando assim, ele sabe que fazendo declarações deste género, que isto tem uma repercussão mas imensa. Suscitou inclusivamente uma declaração do Pedro Santana Lopes, que eu vi no canal Now, no espaço que ele tem, que diz uma coisa verdadeiramente extraordinária, uma coisa que ele não podia ter dito. E eu vou citar de memória. Há crianças que não têm lugar na escola por causa dos imigrantes. Quem é que disse isso? Pedro Santana Lopes, no canal Now. Não tem lugar na escola por causa de imigrantes? Ontem não, segunda-feira, dia 7. Mas disse ele, na escola Santana, ou ou a nas citar creches? o... Não, disse ele. Estamos a falar da escola ou estamos a falar de creche? Eu acho que na escola toda a gente tem... É creche. Só pode ser creche, não é? creche. Porque na escola toda a gente entra, não é? Toda a gente pode entrar, não é? Não deve ser na escola. creche. Deve ser as creches, deve ser a questão das creches. Deve ser... Mas, desculpem lá, já que estamos a falar de educação, eu queria só, muito rápido, ontem, como vocês sabem, foi aprovado a proibição dos telemóveis para os dois primeiros ciclos escolares, e é uma proibição generalizada, portanto, proibição quer no ensino público, quer no ensino privado. E ontem estive a ouvir associações de pais e etc. A maior parte, quer dizer, não é contra, mas levanta aqui uma série de questões que eu penso assim. Mas onde é que esta gente anda? Eu ouvi um indivíduo de uma associação de pais a dizer não, porque isto é uma coisa horrível, porque afinal parece que há filhos e enteados, porque eles depois olham para os mais velhos e os mais velhos têm telemóvel e os meninos coitadinhos não têm. E isto é um argumento. Quer dizer, em vez de se preocuparem Mas realmente... para 24 de junho também tem que ir. Pois, exato. Também ficam muito chateados porque os irmãos mais velhos vão beber uns copos e eles não vão, coitadinhos. Pai e ele não pode. Quer dizer, eu acho isto... quer dizer, E bebem cerveja e fumam. Isto é muito o espelho ao ponto a que chegámos a nível social, não é? Os próprios pais, em vez de agarrarem nisto e dizerem, ótimo, não é? Não, levantam uma série de questões, não sei, querem com certeza que as crianças desde o berço que andem com telemóvel. Temos 3 minutos até. Mas eu só queria dizer aos eu não concordo aqui totalmente com aquilo que diz o Luís. Acho que esta situação portanto, tem alguma gravidade, porque há aqui claramente portanto, um escalar do Chega, que depois do acordo com o PSD, pressentindo que o PSD se está a aproximar da sua agenda relativamente a estas temáticas da imigração e da nacionalidade, está a escalar. Ou seja, só pode marcar a diferença escalando. Isso é grave. É grave e coloca
em causa a própria estratégia tanto do PSD e do Governo, que, no meu entender, pode ser uma má estratégia. Esta colagem, portanto, de uma estratégia nestas temáticas ao Chega, não sei se é um bom caminho para o Governo. Mas isso podemos discutir isso para a semana que vem. Seguramente. Temos 2 minutos para os helicópteros do Eduardo Oliveira Silva. Não, os helicópteros é que... Não são os helicópteros, são do INEM. Não, mas aquilo que me fez mais impressão vocês imaginam o aeródromo de Tires e querer fazer lá aterrar um 747 é capaz de ser difícil. Portanto, aquele helicóptero da Força Aérea que andou aí não cabe nos sítios onde era suposto ele aterrar. E depois, está bem, mas naquele não cabia. E depois eu ouvi a Força Aérea e alguém dizer que o Governo assegurava 4 helicópteros da Força Aérea. Mas depois parece que só um é que voa à noite. E eu não sabia que os helicópteros militares portugueses não voavam à noite. Portanto, tem que haver guerra durante o dia, porque senão aquilo não aterra durante a noite. Portanto, esta história do INEM com uma empresa que vem de Malta, que não tem helicópteros, que não tem pilotos, que não... Quer dizer, qualquer coisa se passa aqui. Isto está tudo dito assim por causa dos 2 minutos do Rui Pedro, mas nós poderíamos falar horas a fio sobre esta história, porque isto já vem de longe, as histórias dos helicópteros, as histórias dos Kamov, que estão aí todos destruídos, todos partidos, que foram oferecidos à Ucrânia, que acho que nem eles quiseram, não é? Porque eu saiba, não sei se já foram entregues, que começou com o Dr. António Costa, que depois levou à acusação infundamentada do ministro do PSD, que foi ministro da Administração Interna, que depois foi inocentado, foi por causa do caso dos helicópteros, está-me a falhar o nome dele, o Macedo, que faleceu, e portanto isto é uma história recorrente e que todos os anos é a mesma coisa, não se sai disto, e eu acho, e até a Força Aérea está metida nisto, mas afinal de contas aterram ou não aterram à noite? Se não aterram à noite não é preciso. Fazemos um programa sobre isso. Sim. Sobre os helicópteros. Não, agora... Não. E por causa dos fogos, está a começar. Exatamente. Isso ainda é outro número. Isso é outro Canadair. Tínhamos aqui... e outra coisa, já agora. Vocês se viram imagens de França, onde reparar que a água que é largada é vermelha. Sim, e a nossa é branca. Sabes porquê? Porque eles usam retardante e nós, há 20 anos que não temos dinheiro para comprar retardante para as florestas. E ninguém diz nada. Mas é uma coisa que existe. Não, é porque é caro, é muito mais caro, encarece cada voo, porque é preciso meter o retardante. Mas o retardante é muito eficaz. Muito eficaz. Bom, os grandes enigmas e outras histórias, já a seguir. Os grandes enigmas e outras histórias, quem quer começar? Posso começar porque eu vou buscar num tema da semana passada, que não, ou mais uma vez, daqueles temas que nós deixamos passar de um programa para outro, e neste caso eu não gostaria de deixar passar mais este tema, porque o general Rocha Vieira foi promovido a título póstumo a general de 4 estrelas. Eu acho inqualificável, portanto tenho deixado de morrer o homem para promover tanto a general de 4 estrelas. É que fica o meu testemunho da amizade que tinha com ele e do reconhecimento e da admiração que tinha por ele. O homem que fez a transição de Macau com grande dignidade. Com grande dignidade, sim senhora. O meu não é um enigma, é uma constatação, mas pedi-vos alguma paciência. Um submarino nuclear americano de nome Michigan emergiu durante 3 horas nos Açores para recolher alfaces, repolhos, bananas, morangos, maçãs e cenouras. Imagino a conversa entre o impedido do submarino e a mercearia local. Estou sim. Olha, nós somos aqui de um submarino nuclear americano, estamos a passar aqui perto e precisamos aí de uns legumes e de uma fruta, que a marinhagem aqui, no que toca a frutas e legumes, não desarma. E muita gente, sabe, são 150, nunca fiando. Sim, estou a perceber. Amigo, nós habitualmente não fazemos domicílios, mas se me põe a coisa nesses termos, não se preocupe, eu mando aí um bote levar a encomenda. Portanto, não se trata de um enigma, como eu disse no início, é uma constatação. A base das Lajes é hoje muito mais do que uma base aérea. É uma delegação do Marle. Isto sim, isto é a verdadeira importância estratégica dos Açores. Bom, vou pegar eu. É uma constatação que é enigmática, realmente.
O Ministério Público abriu um inquérito ao comportamento da Câmara de Grândola por causa do atentado urbanístico que se verifica ali, em que há, enfim, toda uma série de loteamentos, nomeadamente alguns que impedem as pessoas, o português normal, de ir à praia, que é um direito que nós temos há 900 anos, com 900 km de costa. E o que eu estranho é que só tenham visto agora, porque há anos que isto acontece. Não se consegue ir para aquelas praias, tudo foi definido para evitar que a população normal consiga ir às praias. Portanto, ao fim de 25 anos, o Ministério Público verificou que é capaz de haver alguma coisa que não está bem ali na Câmara de Grândola. Luís Marinho. Eu tinha aqui uma questão, mas não vou falar disso hoje, porque pego aqui mais uma injustiça, e também com o general. Morreu o general Garcia dos Santos, e a morte dele passou completamente despercebida na comunicação social. Praticamente ninguém falou, quer dizer, não se falou praticamente nada, quer dizer, não houve uma história sobre... E foi um general que teve o papel fundamental no 25 de Abril, foi o homem que montou todo o sistema de telecomunicações e foi sempre uma pessoa no 25 de Abril, e foi sempre uma pessoa absolutamente impecável, com um comportamento exemplar, e que foi um bom ministro. Foi completamente esquecido, não é? Muito bem, termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de António Centeno, imagem de Ricardo Fortunato. Novas Crónicas da Idade Mídia, domingo ao meio-dia, sempre que quiser, ao alcance de um clique. Até para a semana.